Vamos começar lendo Daniel 8,14 na versão Almeida Revista e Atualizada. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Este texto é fundamental para a teologia adventista. Aplicando o princípio dia-ano, a denominação interpreta que as 2.300 tardes e manhãs representam 2.300 anos, começando em 457 a.C. e terminando em 1844 depois de Cristo. De acordo com esta interpretação, em 1844, Cristo teria iniciado o chamado juízo investigativo no Santuário Celestial, um processo que continua até hoje e terminará apenas pouco antes da volta de Jesus. Entretanto, existe um problema significativo nesta interpretação, quando analisamos o texto original em hebraico. A palavra hebraica traduzida como purificado é venitzdak, derivada da raiz tzadak, que está relacionada a conceitos de justiça, retidão, vindicação ou restauração à condição correta. No texto, esta palavra aparece em uma forma verbal específica, um nifal perfeito com vav consecutivo, que indica uma ação que será 100% completada, não um processo que será contínuo. Além disso, o texto utiliza a preposição hebraica ad, traduzida como até, marcando claramente o limite temporal de 2.300 tardes e manhãs. Esta construção gramatical indica que, ao final deste período, a purificação ou restauração do santuário estaria completa, ao invés de estar começando. Para ilustrar este conceito, imagine a seguinte situação. Uma mãe está extremamente estressada com seu filho adolescente, porque ele não consegue manter o quarto limpo. Após meses tentando convencê-lo, ela decide retirar todos os seus privilégios até que o quarto esteja organizado. O filho promete à mãe que limpará completamente o quarto até às 23 horas do dia seguinte. Quando chega o horário combinado, a mãe constata que o quarto está totalmente limpo e organizado, cumprindo-se a promessa dentro do prazo estabelecido. Nesta analogia, o prazo das 23 horas representa as 23 centenas de tardes e manhãs, e a limpeza completa do quarto representa a purificação do santuário. A promessa era que a ação estaria concluída até aquele momento, não apenas começando naquele momento. Este é exatamente o problema na interpretação adventista tradicional. Daniel 8,14 indica que a purificação do santuário estaria completa ao término das 2.300 tardes e manhãs. No entanto, a doutrina do juízo investigativo propõe que este processo apenas começou em 1844 e continua indefinidamente até hoje, sem data conhecida para sua conclusão. Isso representa uma inconsistência gramatical e contextual com o texto original. Se seguirmos o significado literal do texto hebraico, o santuário deveria estar completamente purificado ou restaurado ao final das 2.300 tardes e manhãs, não entrando em um novo processo de duração indeterminada. Para entender melhor o contexto, é importante observar todo o capítulo 8 de Daniel. A visão fala sobre um poder representado pelo chifre pequeno que atacaria o santuário e interromperia o serviço diário. A promessa em Daniel 8,14 é que após as 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria restaurado à sua condição correta. Uma ação conclusiva, não o início de um novo processo. Há ainda outro ponto importante a considerar. A interpretação adventista tradicional combina elementos de Daniel 8 com elementos de Daniel 7, que fala sobre um julgamento celestial. Embora ambos os capítulos tenham elementos proféticos, eles apresentam visões distintas, com simbolismos diferentes. Daniel 7 foca no julgamento do chifre pequeno, enquanto Daniel 8 foca na restauração do santuário após sua profanação. Ellen G. White, uma das fundadoras da Igreja Adventista, teve um papel fundamental na formulação da doutrina do juízo investigativo após o grande desapontamento de 1844, quando a interpretação inicial de William Miller sobre a volta de Cristo não se concretizou. Como em qualquer estudo bíblico sério, é importante deixar que o texto fale por si mesmo, respeitando sua gramática, contexto histórico e literário.
Quando analisamos Daniel 8,14 desta forma, observamos que o texto indica uma ação conclusiva ao término das 2.300 tardes e manhãs, não o início de um novo processo judicial de duração indeterminada. Isso não significa negar a importância do julgamento divino ou do ministério celestial de Cristo, que são temas presentes em outros textos bíblicos. Significa apenas reconhecer que a base textual específica em Daniel 8,14 não sustenta a doutrina do juízo investigativo, conforme tradicionalmente formulada pelos adventistas. Para concluir, quero enfatizar que esta análise não visa diminuir a fé de ninguém, mas encorajar um estudo mais profundo e cuidadoso das Escrituras. Como cristãos, devemos estar sempre dispostos a examinar nossas interpretações à luz do contexto bíblico original, buscando compreender o verdadeiro significado do texto. A beleza da verdade é que ela resiste ao exame mais minucioso. Até mesmo Ellen White, que se autodenomina como a mensageira do Senhor, repreendeu os adventistas, dizendo que as interpretações dela e dos teólogos adventistas poderiam estar incorretas e que todas elas deveriam ser testadas. No artigo Cristo Nossa Esperança, artigo publicado em Conselhos para Escritores e Editores, nas páginas 35 e 36, ela disse algo que pode chocar muitos adventistas no século XXI. Não há desculpa para que alguém adote a posição de que não há mais verdades a serem reveladas e que todas as nossas exposições das Escrituras estejam isentas de erro. O fato de que certas doutrinas tenham sido mantidas como verdade por muitos anos por nosso povo não é uma prova de que nossas ideias sejam infalíveis. A idade não transforma o erro em verdade, e a verdade pode se dar ao luxo de ser justa. Nenhuma doutrina verdadeira perderá algo por meio de uma investigação cuidadosa. Estamos vivendo em tempos perigosos, e não nos convém aceitar tudo o que é apresentado como verdade sem examiná-lo cuidadosamente. Tampouco podemos nos dar ao luxo de rejeitar qualquer coisa que manifeste os frutos do Espírito de Deus. Devemos ser ensináveis, humildes e mansos de coração. Há aqueles que se opõem a tudo que não esteja de acordo com suas próprias ideias, e ao fazerem isso, colocam em risco seus interesses eternos, assim como fez a nação judaica ao rejeitar Cristo. O Senhor deseja que nossas opiniões sejam colocadas à prova, para que possamos ver a necessidade de examinar de perto os oráculos vivos, a fim de verificar se realmente estamos na fé. Muitos que afirmam crer na verdade se acomodaram, dizendo: "Estou rico e enriquecido, e de nada tenho falta." Um estudo honesto e detalhado das Escrituras só pode fortalecer nossa fé e aprofundar nossa compreensão do plano divino. Que possamos sempre buscar entender a palavra de Deus em seu contexto original, permitindo que ela molde nossas doutrinas, em vez de moldarmos o texto para se adequar às nossas interpretações pré-existentes. Pergunte a um adventista: se o santuário seria completamente purificado ao final das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, qual o ano oficial em que o santuário foi purificado? Qual seria esse ano? Espero que esta análise tenha sido útil para seu estudo bíblico e que continue a aprofundar seu conhecimento das Escrituras com um coração aberto e uma mente inquisitiva.